Oi, gente. Eu sou o Chester, eu sou desenvolvedor de software, como vocês, e eu trabalho como Product Owner dos serviços web do Contador. Tá? O que eu vou falar hoje não tem a ver com o Contador, é uma aplicação que eu fiz, o Cruzarinhas, mas a conversa não é exatamente sobre a aplicação. A conversa é sobre serviços públicos e dados públicos. Especificamente, essa conversa é sobre transporte público. São Paulo é uma cidade gigante e tem uma estrutura de transporte gigante para acompanhar. Alguns diriam que não tão grande quanto deveria, mas grande o suficiente para você se perder. Eu olho para essas coisas todas aqui e eu fico pensando, como é que eu sei que ônibus que eu pego para ir para um determinado lugar? Ou, pergunta mais importante, que eu não consigo encontrar resposta em lugar nenhum. Quais ônibus passam num determinado ponto? Se eu estou ali no ponto, eu posso ir lá, olhar para aquilo e ver. Mas quando eu estou planejando minha viagem, meu retorno, eu não tenho como saber isso. E se eu quero, por exemplo, saber dos pontos que passam, ônibus que passam num ponto, quais ônibus passam num outro ponto? Eu não tenho essas informações fáceis para mim. Pensei, a SP-Trans deve ter essa informação. Né? Fui até o site da SP-Trans. É um site que eles fazem por trás um serviço de geoprocessamento muito bacana, mas o site em si te dá muito pouco o retorno disso. Ele te permite pesquisar linhas, ver alguma coisa do trajeto, não te permite fazer pesquisas mais avançadas, não disponibiliza esses dados de outra forma e não te diz quais ônibus passam em determinado ponto. Outra opção, Google Maps. O Google Maps tem um gerador de rotas muito bacana, tá? Você dá 2 pontos para ele te diz como chegar lá, se precisar fazer uma baldeação, ele te fala, olha, pega esse ônibus, desce aqui, pega outro ônibus. Na verdade, ele não te dá uma opção só, ele te dá 3 opções de trajeto para você fazer uma pesquisa, só que tem um probleminha, você precisa ter 2 pontos, e ele só te dá essas 3 opções, ele não te dá todas as opções que você teria. Ou seja, ele continua não respondendo a minha pergunta de quais os ônibus que passam num determinado ponto. E, bom, eu fico pensando, se ninguém me responde essa pergunta, eu vou procurar esses dados em algum lugar. A questão toda é, aonde estão esses dados? A única vez que eu peguei esses dados na mão foi quando eu peguei um guia de ruas, acho que isso é quase jurássico. Ele me diz que ônibus passam num determinado ponto, mas ele não mostra as linhas desenhadas, obviamente, mas não seria uma bagunça total, e ele não me permite fazer cruzamentos. E, por algum motivo, esses dados não estão disponíveis para que eu pudesse fazer alguma coisa, porque a equação é muito simples. Se você tem um serviço público, um transporte público, mas os dados são privados, a coisa não funciona. Tá? É uma questão de cidadania, de você ter acesso à informação que, infelizmente, as SP-Trans não dá. Bom, se eles não dão, a gente que é programador vai atrás. O que eu fiz? Escrevi um crawler. Não para roubar dados da SP-Trans, porque esses dados não são da SP-Trans, são seus e eles são meus. Eu estou reintegrando a posse deles. Tá? São dados públicos. E uma vez que a gente tem esses dados, eu escrevi esse crawler, ele está disponível junto com o código do Cruzarinhas. Vocês podem baixar e rodar, ele é bem generoso, ele não divulga o site. Resolvi fazer algo útil com ele. Esse algo útil foi o Cruzarinhas. Um site que uma vez que você clica num ponto, dá um endereço, ele usa o mapa do Google Maps, ele te dá todas as linhas que passam num ponto, finalmente. E, claro, eu escolhi um ponto meio controverso aí, tem bastante linhas, mas você pode filtrar, tá? Escolher quais linhas você quer que passem apenas. Você também pode colocar um segundo ponto no mapa e fazer aquele cruzamento de ser só as linhas que passam entre os dois. Como foi o código-fonte dele é todo disponível, vocês podem baixar e fazer outras coisas. Ele tem uma pequena API dentro dele, você pode, se você quiser integrar essa funcionalidade no seu site, você pode, tá? Só tenta não estourar minha conta do Appendine, eu agradeço. Né? Por falar no Appendine, o Appendine foi uma ferramenta importantíssima para fazer isso, mas eu nem vou falar sobre ele, porque já foi bem coberto com o pessoal. E o que acontece? Eu sou programador Java, sou SCA, sou certificado Java Programmer, gosto disso, mas usar uma linguagem dinâmica para prototipar esse tipo de aplicação tem muito valor. Se a linguagem dinâmica permite, com um certo carinho, que seus protótipos virem o produto final, tanto melhor. Outra coisa muito útil para fazer esse site foi o GeoHash. Essencialmente, o GeoHash permite que você olhe para lugares geográficos não como coordenadas, mas como sequências de cortes no mapa, que quando você traduz em uma sequência de bits ou strings, são comparáveis. Lugares próximos têm strings em comum, lugares mais distantes têm menos strings em comum. Você consegue fazer buscas com isso. Enfim, qual é o recado que fica? Pode parecer um pouco maluquice, essa coisa que eu estou falando de o governo tinha que me dar os dados são nossos. O Pedro Valente tem uma palestra ótima sobre isso, que vocês podem acessar no site, mas era maluquice há 10, 15 anos atrás você falar que o governo tinha que colocar os serviços da web, da websites, e hoje a gente considera como direito essas coisas na web. E se você cuida de um website privado, também está na hora de pensar um pouco se não tem dados seus que você não gostaria de disponibilizar para as pessoas. A gente está trazendo esse pensamento para a contadora, abrindo as APIs. Vale a pena você olhar para o seu site e ver se não vale a pena fazer o mesmo. Obrigado, gente.